A falácia da inteligência emocional, esse é o tema do vídeo de hoje, em que eu vou usar, claro, o futebol para a gente fazer uma comparação bem bacana. Estamos aí na época de Copa, né? Que o Brasil, inclusive, olha, só Jesus na causa, hein? Rapaz, que jogo feio. Mas enfim, eu quero usar o futebol porque eu acho que é uma analogia muito bacana que a gente pode usar para fazer uma, digamos, uma comparação entre os dois elementos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, vai falar sobre educação emocional, vai falar sobre futebol, sobre Neymar, sobre Copa, tudo relacionado a esse universo aí futebolístico, né? E claro, para isso a gente vai usar de duas das premissas, né? As premissas, e no final a gente vai fazer a conclusão e vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. É o seguinte, eu não sei se você já foi em algum curso, já fez alguma coisa relacionada à inteligência emocional. Eu, particularmente, já fui em alguns. E eu achei interessante, sabe? Gostei dos que eu fui. Mas como eu sou até um estudioso do assunto, da mente humana, vai tocar as emoções em algum momento. O que eu chego à conclusão é que a maioria das vezes a gente é emocionado, existe uma ativação emocional, isso que eu quero dizer, nesses lugares, mas não necessariamente a gente aprende a lidar com as emoções no sentido de, se eu sou inteligente emocionalmente, olha, isso é algo complexo. Concorda comigo? Futebol, vamos para o futebol. Se você tem um jogador que você considera ele um mestre da bola, ele é muito inteligente com aquilo que ele faz, jogando bola, com os passes, com o chute, com a visão de jogo, aquilo não veio do nada, você concorda comigo? A inteligência futebolística, vamos dizer assim, do Neymar, a inteligência futebolística aí do Messi, do Cristiano Ronaldo, não vem do nada. Você acha que os caras chegaram lá, falaram, não, eu sou inteligente futebolisticamente, e aí agora eu posso jogar bola, pode me chamar, pode me convocar. Os caras treinaram fundamentos, mas assim, anos e anos da vida. Desde a infância. Praticamente os caras nasceram jogando bola, tipo assim. Para depois de um tempo, eles se tornarem grandes jogadores de futebol. Ah, mas eu não gosto do Neymar, não gosto do... Tudo bem, não é isso que eu tô falando. Os caras jogam bem e isso é inegável. Isso você não pode... Isso não tem como você discordar, tá? Você discorda, inclusive, quero que você deixe aqui nos comentários a tua opinião, né? Mas a verdade é, os caras jogam muita bola. Premissa número 1. Eu até anotei aqui para eu ir me situando, né? Premissa número 1 é a seguinte. Toda atividade complexa se constitui de elementos básicos. Concorda comigo? Toda atividade complexa se constitui de elementos básicos. O futebol é uma delas, é uma atividade complexa. Você precisa de vários elementos que conjugados traduzem-se numa atividade, num resultado complexo, e a partir desse resultado, você diz se a pessoa domina mesmo ou não, se ela é boa naquilo mesmo ou não, se ela é inteligente futebolisticamente ou não. Concorda comigo? Então, se uma atividade complexa tem elementos básicos, a gente precisa detectar quais são esses elementos. No caso do futebol, passe, domínio de bola, a condução da bola, o chute, o drible, são elementos básicos do futebol. Para que você dominando todos eles, eles conjugados e simultaneamente orquestrado, você faz algo bonito. Você joga bonito. Igual a minha aqui, ó, é do Ronaldinho, cara. Isso aqui é Copa de, acho que é 2006. Caramba, que time que a gente tinha. Foi legal. Felizmente, né, não deu certo naquele ano, mas tudo bem. Então você tem
a partir desses elementos, você tem alguém que domina a bola. Então vamos lá. Para você, então, exercer bem uma atividade complexa, você precisa dominar os elementos básicos. Estamos certos disso, né? Convencidos já. E que toda, premissa número 1, né? Toda atividade complexa se constitui de elementos básicos. No caso número 2, né? Na premissa número 2, vamos trazer para a nossa realidade emocional. A inteligência emocional é uma atividade complexa. Analogia com o futebol. O futebol é uma atividade complexa. É ou não é? São vários elementos que você orquestra nas duas atividades, como a gente está conversando, e a partir disso, você faz o teu show ali, né? No caso do futebol, show para você e para as outras pessoas. Em termos emocionais, muitas vezes para você, né? Você precisa lidar com aquilo, muitas vezes você não consegue nem, ou você não quer, né? Dizer para as pessoas, mas você internamente você lida com aquilo ali no seu interior. Conclusão disso tudo. A inteligência emocional se constitui, como uma atividade complexa, de elementos básicos, assim como o futebol. Você fala, Ítalo, tá, isso é óbvio, né? Ficou óbvio. E é exatamente, era esse ponto que eu queria chegar. Na obviedade, é óbvio. É óbvio, inteligência emocional se constitui de elementos básicos. Aí eu volto no início, quando eu disse para vocês que eu já fui em alguns eventos, e eventos grandes aí do Brasil, relacionados à inteligência emocional. Nenhum deles tratou nenhum elemento básico das emoções, nada. Então, como que se espera inteligência emocional se no curso que é de inteligência emocional você não aprende os elementos básicos das emoções? Para daí sim você ser considerado ou se sentir apto a dizer, não, eu tenho inteligência emocional. Qualquer um desses jogadores de futebol que eu falei, dos três, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, eles sabem que eles jogam bem. É óbvio. Para eles também. Agora, você consegue dizer isso com relação à tua inteligência emocional? Você acha que você realmente consegue lidar bem com os desafios emocionais que no dia a dia você se depara? É uma pergunta muitas vezes complexa. Você pode pensar, não, sim, eu consigo até, né? Tá, mas às vezes diante de uma situação mais estressante, aquilo fica na tua cabeça, ressoando, você fica remoendo aquilo. Isso aí, esse remoer, ele é inteligência emocional? Entende o que eu quero dizer? E esse fato, o motivo desse vídeo é justamente por isso. Na semana passada, inclusive o vídeo de ontem, né, que eu fiz uma live, inclusive está aqui no YouTube disponível, só vocês assistirem, eu falei sobre autossabotagem e o elemento central da autossabotagem que nós tratamos eram como a gente lidava com essa autossabotagem, identificando 3 fatores: a narrativa, as emoções e o comportamento. Desses 3, o que mais permeia como água todo o contexto de narrativa e de comportamento são as emoções. E esse é o motivo de eu estar falando sobre elas hoje. As emoções, elas têm um poder, mas tão grande na nossa realidade, que cerca de 95% das nossas decisões, principalmente de compra, são emocionais. Atividades, as decisões diárias e de compra, são emocionais. Como é que a gente não aprende a lidar com isso, então? Desde que a gente nasceu. Esse dado que eu falei para vocês vem de Harvard. Ou seja, você aprendeu a estudar, a lidar com as suas emoções na escola, no trabalho, na faculdade?
em casa, na igreja, ou qualquer lugar que você foi? Não, né? Porque assim como qualquer uma das habilidades que a gente aprende na escola, são habilidades complexas, a gente está desenvolvendo uma habilidade complexa, da mesma forma, as emoções que estão, como eu disse, permeando todos os campos da nossa vida, a gente não aprende a lidar com ela. Aí você vai num curso desses e eles falam assim, tenha inteligência emocional. Você precisa de inteligência emocional. Vou perguntar para você agora, aí, você que já fez esses cursos e tudo mais. O que é inteligência emocional? Responde aí. Não vale, antes que você pesquise no Google, tá? Não vale a pesquisa do Google. O que você sabe agora sobre inteligência emocional? Ah, aquela definição do livro, né? Ah, não, é gerir, interpretar as próprias emoções e as dos outros. Tá, e aí? Isso é suficiente para você? Para você aprender a lidar com as suas emoções? Cadê os elementos básicos das emoções? Quais são esses elementos básicos? Quando você vai aprender português, você aprende as letras. Depois você aprende a escrever. Você aprende a ler elementos básicos de uma atividade. Quais são os elementos básicos das emoções? A gente não aprende. Porque antes de se pensar em inteligência emocional, nós precisamos pensar, sabe no quê? Em como que a gente educa as nossas emoções. Se eu tenho um grande poeta que, teoricamente, ele usa a língua de uma forma única e ele é muito inteligente nessa área do conhecimento, de alguma forma ele foi educado na língua em que ele escreve. Ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe o significado até o mais profundo da palavra, porque ele não joga palavras ao vento, ele não sobra palavras e não faltam palavras. Ele é o mais preciso possível. Ele revela através dos versos a inteligência linguística que ele tem. Entende? O cinema é fantástico com relação a isso também. É uma atividade complexa quando você está assistindo um filme, você está vendo a junção de vários elementos básicos que, orquestrados diferentemente, fazem aquele espetáculo que você assiste. Então, para um cara fazer isso bem, ele tem que conhecer os fundamentos, os elementos básicos, assim como a gente falou do futebol. Por que nas emoções seriam diferentes? Quero deixar claro uma coisa aqui. Ah, Ítalo, então você é contra a inteligência emocional. Já tem uns que vão falar assim, né? Porque já se sentiram atacados, né? Fala assim, meu Deus, me senti atacado, eu falo sobre inteligência emocional, mas não sei nada sobre as emoções, exatamente. Mas o ponto é, não, eu não acho que a inteligência emocional seja algo de desvalor. Pelo contrário, é muito importante. Só que você não cospe inteligência emocional nas pessoas. Você não joga na mesa inteligência emocional, assim como você não joga na mesa uma inteligência linguística para nenhuma criança. Por que eu digo criança? Não é nem criança só no sentido de idade, mas em termos emocionais nós somos analfabetos emocionais. A maioria de nós é um analfabeto emocional. A gente não aprendeu a lidar com isso em lugar nenhum. Aí você simplesmente vira para a pessoa e fala: seja inteligente emocionalmente. Não tem como. Não tem como você pegar o Messi, sem ele treinar o quanto que ele treinou, jogar ele no campo e esperar que ele seja um gênio da bola. Não tem como. Ele pode até carregar a semente, como ficou comprovado que ele tinha a semente ali do futebol. Só que se você não trabalha essa semente para ela crescer uma árvore e dar os frutos, como foi o caso do Messi, nada vai acontecer. Então a maioria das pessoas até tem uma possibilidade de serem inteligentes emocionalmente. Qual é o problema? Elas não foram educadas para tanto. Foi simplesmente jogado nelas. Seja inteligente emocionalmente. E hoje eu vejo em qualquer palestrinha
E não é desmerecendo ninguém, não. Mas qualquer palestrinha acerca de saúde mental, acerca de desenvolvimento pessoal, tá lá a palavra. É tipo um super trunfo, assim. A pessoa falou sobre inteligência emocional, então ela manja. Manja do quê, cara? Manja do quê? Se ela não sabe nem o que é uma emoção. Você não domina uma atividade complexa se você não domina os elementos básicos que ela tem. Assim como a gente acabou de ver. Vamos voltar às premissas? Para resgatar aqui. Toda atividade complexa é composta de elementos básicos. Certo? Premissa número 2 que sai dessa. A inteligência emocional é uma atividade complexa. Sim? Sim. Então, a inteligência emocional possui elementos básicos. Essa é a conclusão. Só que a gente não, como eu disse, a gente não estuda os elementos básicos das emoções. Não tem como você pular a etapa. Albert Einstein não seria Albert Einstein falar de coisas extremamente complexas na área da física se ele não soubesse quanto é 1 mais 1. Entende? Só que exigem de nós uma inteligência emocional, uma capacidade de lidar com as nossas emoções e com a dos outros. Fala assim, não, você tem que ser capaz disso, mas como, meu filho? Como? Eu fui em vários cursos, nenhum fala como. Só fala assim, não, é você ser capaz de lidar com as suas emoções. E eles emocionam todo mundo, né? Todo mundo sai chorando, sai assim, meu Deus, que... Eu fico, isso aqui não é ser inteligente emocionalmente, isso aqui é se emocionar, é diferente. É igual quando você vai em certas igrejas ou num ponto mais religioso. Assim. Muitas vezes você é tocado emocionalmente, mas não necessariamente você entendeu o que está acontecendo ali. E essa é a minha crítica. E não só crítica, mas um despertar também. Para que você, não caia nessa, e para que, número 2, você entenda que uma atividade complexa como a inteligência emocional, ela precisa e tem elementos básicos. Por exemplo, alguém deve estar perguntando aí, né? Se perguntando. Pô, então quais são eles? Exemplo básico de um elemento emocional, um elemento básico das emoções. O que são as emoções, meu filho? Você vai jogar bola? O cara sabe o que é uma bola. Ele sabe o que é uma chuteira. Ele não vai jogar de tênis no gramado. Entende? É anterior ainda. É o básico do básico. O que é uma emoção? Eu tenho um vídeo aqui no canal até explicando sobre isso. Para que serve uma emoção? Como é que você identifica uma emoção? Como é que você diferencia medo de culpa, por exemplo? Você sabe? A galera aí que fez curso de inteligência emocional. Eu, quando saía desses cursos, esse é o ponto. No momento eu não tinha digamos assim, esse conhecimento mais aprofundado sobre essa parte específica das emoções a ponto de criticar. Mas como tudo que eu faço, eu tendo a olhar de fora o que aconteceu, né? Fazer uma avaliação. É igual ler um livro, né? Você pensa como autor, mas depois você se afasta e vê, tá, isso aqui assim, assim, assim. Da mesma forma, digamos assim, me envolvi com o evento ou com os eventos e depois, num outro âmbito, eu fui ver de fora. Isso aqui, isso aqui. E fazendo esse exercício, eu pude perceber. Nada das emoções foi dito ali. A gente foi tocado emocionalmente, é diferente. E por que isso é importante, tão importante? Porque muitas vezes você se sabota justamente aí, nas tuas emoções. São elas que, como eu disse, permeiam todos os campos, assim como a água. Você derruba a água, ela vai para uns cantos que você nem sabe para onde é que foi, mas ela vai. É igual areia de mar. Tenta lá ser aquela areia que não tem areia até onde você fala, meu Deus, como é que tem areia aqui, Jesus amado? As emoções são dessa mesma forma.
Elas vão em campos ali do nosso ser e alcançam a gente de tal forma que a gente não compreende e vai nos mínimos detalhes e influenciam as nossas decisões, as nossas escolhas. E por vezes você se sabota justamente por isso. Porque você não tem a inteligência emocional, mas por quê? Porque você não tem os elementos básicos da emoção. Você não conhece eles. Então, quando você se deparar novamente com alguém que diga algo sobre inteligência emocional, eu quero que você pare e pense, né? Tá. O que vai ser dito sobre inteligência emocional nesse curso, nesse programa? Porque é muito fácil jogar, como eu disse, tem inteligência emocional, sem explicar como que você faz para ter essa inteligência emocional. Porque isso vai influenciar em toda a sua realidade de vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, na pessoa com quem você vai se casar, nas pessoas que você já se relacionou na tua vida inteira, a tua decisão de curso, como você pensa sobre você mesmo, o que você pensa para você no futuro. As suas emoções vão estar ligadas a tudo isso. E como eu disse, muitas vezes é através delas que a gente se sabota. E por quê? Porque as nossas emoções são o nosso primeiro portão da mente. Tudo que você se depara no primeiro momento, quem faz o julgamento rápido são as suas emoções. Já falei isso em outras oportunidades aqui no canal, e é assim que funciona. Luta ou fuga. Alguém precisa decidir logo se você vai ou se você fica. A leitura, quem faz são as suas emoções. E se você não tem um domínio mínimo sobre elas, você simplesmente vai. E quem está aí para provar isso? O marketing. O marketing está aí para mostrar justamente isso. Como que você pode ser jogado daqui para lá, né? Dessa maneira. Utilizando-se das suas emoções. Então por isso que é importante. Na prática, o que eu posso te dizer? Se você está embebido de uma emoção, não tome nenhuma decisão. Eu criei esse método porque eu acho que ele é fácil de lembrar, né? Na prática é isso. Enquanto você ainda não tem dominado bem as suas emoções, espera, quando você estiver embebido de emoção, não tome nenhuma decisão, não fale nada, espera um pouco. Porque você sabe que quando você está emocionalmente ativado, é o momento que você mais faz cagada na vida. A probabilidade de você errar é muito maior. O foco é esse, dos vídeos dessa semana, que eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer aqui no YouTube este vídeo e vou continuar trabalhando esse tema no Instagram, então já me siga lá no Instagram, @italorodrigues.em. Eu vou mudar esse, eu acho ele meio difícil, tô pensando num legal aqui, né? Mas já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, se você concorda, discorda, o que você pensa sobre isso, deixa eu saber, né? E lá no Instagram, me siga também, porque a gente vai continuar lá. E no final da semana a gente termina com aquela live filé, topzera, para a gente falar sobre esse assunto, inteligência emocional. A falácia da inteligência emocional. Que é importante? Sim, é muito importante. Mas desde que a gente aprenda os elementos básicos. Comandantes, fiquem com Deus. Me acompanhem no Instagram. Curte esse vídeo, compartilha, comenta e até a próxima.